E aí, galerinha, beleza? Hoje a nossa aula é sobre as orações coordenadas, mas para compreendermos como elas se classificam, nós vamos rever alguns conteúdos que a gente vai precisar. O primeiro conteúdo que nós vamos rever é sobre frase, oração e período. Vamos lembrar que a frase pode ser uma palavra ou um conjunto de palavras com sentido completo. Por exemplo, se eu digo socorro, eu tenho apenas uma palavra e essa palavra ela tem sentido. Você vai entender que alguém está pedindo socorro. Se eu chego em um local e eu encontro essa situação aqui, silêncio neste local, eu entendo que está pedindo silêncio naquele local. Então, aqui vejam que eu tenho uma palavra apenas e aqui eu tenho um grupo de palavras, né, um conjunto de palavras e eles têm sentido. Então, logo eu tenho aqui dois exemplos de frase. Já a oração, né, a diferença entre a oração e a frase vai ser muito pequena. Vamos lá. Eu também tenho na oração uma palavra ou um conjunto de palavras com sentido completo, só que eu vou ter uma diferença. Vai aparecer o verbo. É por isso que a gente aprende que toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Então, sempre que nós encontrarmos um enunciado, um grupo de palavras ou apenas uma palavra em que tenha verbo, nós estaremos encontrando uma oração. Também é uma frase, mas ela vai ser classificada como uma oração. Vamos a um exemplo. Vejam que eu tenho aqui no primeiro exemplo apenas uma palavra, tocou. Tocou é um verbo, né? Vem do verbo tocar. Então, aqui eu tenho apenas uma palavra, é um verbo, logo eu tenho uma oração. Já nesse segundo exemplo, eu tenho Kelly saiu da sala. Então, aqui eu já tenho várias palavras, só que eu tenho um verbo. O verbo sair. Então, aqui eu tenho uma oração, ok? Já o período, aproveitando que eu já sei agora o que é uma oração, o período vai ser um bloco de frases ou de orações, certo? Eu posso ter duas ou mais orações no período. Por exemplo, na oração, Amanda veio para a aula, estudou e foi embora. Eu vou analisar quantos verbos eu tenho aqui, porque apesar de termos uma oração longa, pode ser que eu só tenha apenas um verbo, então eu preciso analisar as situações. Nós não podemos confundir e pensar que sempre um período vai ter um verbo, tá? Muitas vezes nós temos um período com dois verbos. Por quê? Porque esse período ele deve ter sentido. Então, se eu leio uma parte de uma oração, mas não tem sentido, eu não posso classificar como um período. Então, nesse exemplo aqui, Amanda veio para a escola, estudou e foi embora. Primeira situação, primeiro verbo, veio, que é do verbo vir, né? Então, eu tenho uma primeira situação, que foi que a Amanda fez? Ela veio para a aula. Qual foi a segunda situação? Estudou. E a terceira situação foi embora. Então, percebem que eu tenho três verbos aqui, logo eu tenho três orações, mas eu preciso analisar se eu tenho três períodos. Eu vou observar o sentido. Então, quando eu digo Amanda veio para a aula, tem sentido? Tem. Então, aqui eu tenho um período. Vamos classificar aqui que aqui é um período. Estudou, Amanda estudou, tem sentido? Tem. Então, aqui tem um segundo período. E foi embora, tem sentido? Tem. Então, aqui eu tenho um terceiro período. Ou seja, aqui eu tenho três orações, porque eu tenho três verbos, né? E eu acabei ficando com três divisões, ou seja, três
períodos. Aí você vai dizer, professora, mas aqui nesse segundo só ficou uma palavra, só ficou um verbo, mas não é uma palavra. O período, eu não estou dizendo que o período é formado por uma palavra, ele é formado por orações. Se já tem um verbo e esse verbo ele tem sentido completo, logo eu já tenho uma oração aqui, eu já tenho um período aqui, tá? E aí, depois que eu entendo essa divisão do período, agora eu vou classificar. Por quê? Porque o período ele se divide em duas partes. Ele pode ser simples ou composto. O período simples é formado apenas por uma oração. Se eu tenho uma oração, só tem um período, só tem um verbo, tá? Beleza. Aquele pedaço ali tem sentido, então eu só tenho uma oração. E o período, ele é composto quando eu tenho duas orações ou mais. Professora, se eu tiver 70 períodos, é composto. Se eu tiver 2 períodos, é composto. Eu tenho um período, aí é simples. Tá? Vamos ver os exemplos. Se o período simples só tem uma oração e o período composto tem duas orações, vamos analisar aqui os nossos exemplos. Eu desejo o melhor para você. Quem é o verbo? Desejo. Tem mais verbo? Não. Eu posso dividir essa oração e os pedaços que eu fiz essa divisão ficarem com sentido? Eu desejo, tá, o melhor para você. As duas ficam incompletas. Ou seja, aqui eu tenho apenas um verbo. Está aqui o verbo. Logo, eu só tenho uma oração. Se eu só tenho uma oração, só tem um período. E esse período é simples. Fácil, né? Vamos para o segundo exemplo. Júlia foi ao hospital visitar uma amiga. Quem é o verbo? Foi. Eu tenho aqui um verbo. E eu tenho outro verbo. Visitar, ou seja, Júlia fez duas coisas. Ela foi ao hospital e ela visitou uma amiga. Então, aqui eu já percebo que eu tenho duas ações praticadas por Júlia. Duas situações. Uma, Júlia foi ao hospital e a outra, Júlia visitou uma amiga. Visitar aqui também é o verbo. Logo, se eu tenho, não dois verbos, tá? Mas se eu tenho duas situações e elas são completas, eu compreendo, significa que eu tenho dois períodos. Se eu tenho dois períodos, esse período é composto. Beleza? Como agora a gente já sabe que o período composto ele é formado por duas orações ou mais, nós vamos apenas entender que esse período composto ele é dividido em período composto por coordenação, que é quando os períodos eles são independentes, ou então o período composto por subordinação, que é quando eles são dependentes. Para o nosso conteúdo, que são as orações coordenadas, né, para que a gente chegue a resolver a nossa atividade 2, certo? Da semana 30, nós vamos resolver a questão 5 daqui a pouco. Nós vamos aprender que as orações coordenadas, elas vão ter duas divisões. Elas vão ser divididas em assindéticas e sindéticas. O que é que isso significa? Que quando eu tiver uma oração coordenada, ou seja, uma oração independente ou um conjunto de orações, duas ou mais orações, em que uma não dependa da outra e que a união entre elas
seja classificada como assindética, significa que ela não apresenta conjunção na união delas. Nós vamos lembrar as conjunções quando chegarmos na atividade, na questão. Já as sindéticas, elas sim possuem conjunção. São sim unidas por conjunção, certo? E aí, as assindéticas, por não apresentarem essa conjunção, elas somente são assindéticas e pronto, não existe mais nenhuma classificação para elas. Já as sindéticas, como elas vão apresentar conjunção e nós temos uma variedade de conjunções, então a gente precisa saber que conjunção é essa e qual classificação ela vai receber. Quando eu souber qual é a classificação da conjunção, automaticamente eu vou saber que tipo de conjunção ou que tipo de oração coordenada sindética eu tenho, certo? Então, as orações coordenadas sindéticas, elas podem ser aditivas. E aí eu vou lembrar das conjunções aditivas. Então, se eu tiver uma oração em que a conjunção que liga elas é aditiva, eu vou ter uma oração coordenada sindética aditiva. Depois a gente vai entender bem melhor na resolução da nossa questão. Elas também podem ser explicativas, conclusivas, adversativas e alternativas. Então, quando eu identificar essa conjunção na oração, automaticamente eu vou saber como funciona essa classificação, certo? Vamos analisar aqui esses dois exemplos que eu coloquei para vocês. No primeiro exemplo diz o seguinte: Caio chegou atrasado, não justificou, foi para sua sala. Eu começo a localizar primeiro os verbos. Então, eu tenho inicialmente uma locução verbal, né? Chegou atrasado. Eu tenho justificou, outro verbo. E eu tenho foi. Logo, eu possuo aqui 3 períodos, né? 3 orações. Cada uma apresenta um verbo, né? Então, elas são orações coordenadas, uma não depende da outra, cada uma tem seu sentido completo, e elas foram separadas apenas por vírgula. Eu não tenho uma conjunção separando elas, tá? Já nesse segundo exemplo, Camila fez caminhada e passou na padaria. Eu tenho aqui um primeiro verbo, fez, e eu tenho outro verbo passou. Logo, eu tenho 2 orações aqui. Tem um período composto, certo? Mas aí eu vou dividir aqui, ó. Camila fez caminhada e passou na padaria. Qual é a diferença dessas 2 orações? É que a primeira, apesar dela ter 3 períodos, né? É uma oração com período composto, né? Uma oração coordenada, certo? Ela não apresenta nenhuma conjunção entre elas para unir essas orações, certo? Entre uma oração e outra. Logo, eu tenho aqui uma oração coordenada assindética. Por que ela é assindética? Porque ela não tem conjunção. Já na segunda, eu tenho uma novidade. Por quê? Porque eu tenho esse zinho aqui, ó, unindo as 2 orações. E esse i aqui é uma conjunção. Logo, se eu tenho uma conjunção unindo essas orações, eu vou ter uma oração coordenada sindética, certo? Ficou entendido? E aí, na nossa questão 5, né, nós temos esse box de estudo que aqui ele traz a classificação das conjunções, né? Aqui temos as 5, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. E nós temos essas conjunções, algumas delas aqui do lado. Então, para resolver a nossa questão 5, o que é que nós vamos fazer? Então, nós vamos ver aqui qual é a conjunção que nós identificamos aqui nesses exemplos.
para classificar as orações na nossa questão 5, tá? Então, essa aqui é a questão 5 da atividade 2 da semana 30, atividade de português. Então, pede para nós associarmos essa primeira parte com a segunda parte, certo? Então, vamos lá. Nós já sabemos que a oração coordenada assindética, que é a primeira que aparece aqui, ela não é ligada por conjunção. E as outras serão classificadas de acordo com a conjunção que vai aparecer. Então, vamos lá. Na letra A, nós temos assim: ele estudou o ano inteiro para o vestibular, logo conseguiu entrar na tão sonhada faculdade. Nós já temos aqui a oração coordenada destacada, certo?